Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, ao versículo de número 7. Versículo 7 e 8. A palavra do Senhor diz assim: então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nestas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Repete comigo: porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Aleluia. Pai, eu quero te dar as tuas graças nesta noite. Quero lhe pedir, ó Pai, que o teu Espírito Santo, através da tua palavra, alcance nossos corações. Fala conosco, ó Deus. Use da tua misericórdia para comigo, Deus. E assim a tua igreja possa ouvir a tua palavra e ouvir a tua entendimento. Fala louvor para a glória do teu nome, Senhor. Que peça a tua bênção sobre a vida da tua igreja, sobre cada um, ó Pai, que possa ouvir essa palavra. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o teu Espírito Santo, através da tua palavra, nos desperta, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, para a glória, para o louvor do teu nome. Que assim seja. Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, esse capítulo 25, ele tem duas parábolas, né? E ele vai concluir depois falando a respeito do grande julgamento. O capítulo 24, ele fala também a respeito da vinda do Filho do Homem, e fala também da parábola da figueira, uma exortação à vigilância. Nesse capítulo 24, Jesus fala também de muitos acontecimentos que antecederam, ou é a falar da sua vida, dos fins dos tempos. Falando de parábola, Jesus falou muito em parábola, né? Nós sabemos disso. Aqui nesse texto, a partir do versículo 1, vai falar a parábola das 10 virgens. Meditando nesse texto, principalmente nesses dois versículos que me chamou a atenção, que é o versículo 7 e o versículo 8. No versículo 7, elas se levantaram. No versículo 8, elas deram conta que as lâmpadas não ficavam acesas. Certo? Antes de eu entrar e aprofundar um pouquinho nesse versículo 7, nesse versículo 8, falando das parábolas, né? Já que Jesus falava em parábola aqui, vai falar a palavra do encontro que essas virgens iam encontrar-se com o noivo. A palavra está focada aí no noivo. E pensando e meditando, irmãos, eu me traz à memória a minha infância. Eu nasci no campo, na roça, que posso dizer assim, desde a minha infância até os 21 anos, totalmente no campo, na roça. E pensando em preparar-se, pensando no que se fala preparar, e eu me lembro muito da minha infância, lá na roça. Quando minha mãe, né, com minhas irmãs, que ia receber alguma visita em casa, tinha uma coisa até de varrer o quintal, o terreiro que se chamava naquela época. Fazia umas vassouras, cortava a vassoura mesmo, sabe? Vassoura lá no mar, cortava aquelas vassouras, né? Alguns de nós podem recordar isso, né? E barrava, e varria o terreiro todinho quando ia vir visita, ou mesmo quando não vinha visita em casa. Geralmente à tarde, final de semana, tinha que varrer o terreiro, o quintal. Entendeu? E eu juntava aquele monte de cisto, levava no monturo e queimava. Era uma forma de preparar, lavar. A nossa casa naquela época tinha, por um certo tempo, tinha cimento, cimentado, porque na roça antigamente não tinha cimento, era chão batido. Mas na casa do meu pai tinha cimento. E ele podia lavar, ele lavava a casa, entendeu? Isso
ficava muito na minha memória, isso aí. Me lembro também que quando havia missa, que as missas tinha reza aos domingos, mas as missas era cada 3 meses, 6 meses que tinha. E quando tinha missa, todos iam para a missa. Minha mãe levantava cedo, né? No dia anterior fazia biscoito, fazia coisa para vender lá, e levantava bem cedo para preparar. Dar banho, nós éramos muitos irmãos, né? Para se preparar. Entende? Isso está bem assim, nítido na minha mente. Como ela fazia essa coisa de preparar-se. Entendeu? Já em outras oportunidades já falei sobre isso, falo de novo. Também tinha o lampião, a lamparina, né? Naquela época, que era movida a querosene. Fazia um pavio de algodão. Quando não tinha algodão, fazia de pano, de tecido velho. Só que o tecido velho queima muito rápido, né? O algodão, fazia uma trancinha ali, o algodão, aquele pavio de algodão era pano. E punha querosene e queimava. Não tinha luz elétrica, nessa época. Hoje lá já tem luz elétrica, mas naquela época não tinha luz elétrica. Então, mas o que me chama a atenção é que ela se preparava os lampião antes de escurecer. 2, 3, um tinha ido para o quarto dela, que era dela e meu pai, e outro ficava na cozinha e o outro lá na reserva. Ela fazia isso, enchia ele. Quando comprava a garrafa de querosene, eu era comprador de querosene, mandava ele sair longe para comprar querosene à tardezinha, né? E aquela coisa, e tinha que ser antes de escurecer, tinha que comprar querosene, entendeu? Comprava a garrafa de querosene, entende? Isso é algo que eu vivi muito bem. E eu destaque essa diligência, essa prudência que minha mãe tinha. Entendeu? Eu tinha que preparar essas lâmpadas, de ter essa iniciativa de preparar. E aí eu podia citar muitos outros pontos que se preparavam, né? Quando a gente ia trabalhar fora também, para apanhar café, tinha que levantar 3 da manhã, preparava a marmita, entende? E sair para chegar lá às 6 da manhã, tinha que estar no meio da lavoura para apanhar o café. Mas o que eu quero destacar é essa diligência para poder se preparar a marmita, entendeu? E assim tudo aquilo enquanto. Então eu creio que aqui Jesus ele usou algo bem prático que aquele povo da época poderia entender bem a mensagem. Por isso que ele usava a palavra. Aqui ele usou um noivado, né? Tomando algo muito corriqueiro, muito comum que ocorria naquela comunidade, no meio daquele povo, para eles poderem entender a respeito da vida dele, né? Então, creio eu, irmãos, que se Jesus usou as palavras de algo muito comum, né? Que o povo tinha costume de fazer, e ele empenhou o seu esforço e colocou isso de forma que o povo pudesse entender. Hoje não é difícil também para nós entender, né? A palavra do Senhor, quando nós olhamos para nós, né, no nosso dia a dia. Aqui fala das 10 virgens. Eu vou só reler aqui os primeiros versículos até chegar no versículo 7, quando ele fala assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Entendeu? Aqui nós entendemos que essas virgens, elas tinham muita coisa em comum, que elas tomaram as suas lâmpadas. Todas tomaram as suas lâmpadas. Pode ver, tomando as suas lâmpadas. Elas tomaram as suas lâmpadas. Entendeu? É como nós hoje. Nós, ao vir na igreja, nós tomamos nossa Bíblia, né? Tomamos nossa Bíblia. Nós sabemos que, né? Quando uma pessoa aceita Jesus, ou mesmo nem aceita, tem pessoas que gostam de presentear uma Bíblia, né? Eu me lembro do primeiro presente
que eu dei para a Radassa quando ela nasceu, ainda no hospital foi uma amiga. Entendeu? Uma amiga, cuidada com a vida. Eu dei, né? Então, isso todos nós sabemos, talvez, da importância da Bíblia. E aqui, essas mulheres sabiam da importância da lâmpada. Então, todas tomando as suas lâmpadas, saíram, pegaram as suas lâmpadas, pegaram as suas lamparinas, os seus lampiões, né? E eu me lembro também que lá na roça, no campo, quando nós íamos pescar, ou mesmo tinha um modo de pescar também, que a gente fazia, que era vigiar, dava esse nome, vigiar como? Nós pegávamos uma taboca, uma taquara seca, e levava, chegava na beira do rio, colocava fogo, e chegava no rio e olhava, porque os peixes, as traíras, elas saíam da água funda e ia bem pro rasinho. Aí nós lumiava ali com um facão na mão, e a traíra via a traíra lá e batia na traíra e pegava ela. Assim, traíra. A maioria são as traíras quando dá depois à noite, à meia-noite, elas saem do fundo e nos rios, né, de água doce, sai do fundo da água e vai para aquela areia bem rasinha. E aí nós preparávamos aquelas tochas de luz, de taquara principalmente, que demorava a apagar, e aí saia para o rio inteiro, devagarinho o rio assim, e aonde tinha cada traidor, batia nelas, entendeu? Se acertasse, ali o almoço do outro dia estava garantido. Mas aí havia um detalhe, nós preparávamos essa luz, essa taquara. Aqui fala que essas mulheres, essas virgens, diz que tomaram as suas lâmpadas e saíram, né? Porque era de noite, isso só ia ocorrer meia-noite. Aí diz, 5 dentre elas eram nécias e 5 entre elas eram prudentes. Então aqui vai falar de virgens, de pessoas, de mulheres, vamos dizer assim, de jovens, né? Que fala que eram virgens, né? Então fala de jovens, moças, né? Que a qual tinha o mesmo objetivo, sabia que precisaria, né, das suas lâmpadas, né? E diz assim: as nécias, ao tomar as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Elas tomaram as lâmpadas? Tomaram. Entendeu? As nécias tomaram as lâmpadas? Tomaram as lâmpadas. Só que o essencial, que seria o azeite, elas não levaram. É como um exemplo, minha mãe tinha os lampião lá, tem para o lampião, mas lâmpada tinha. Então, além daquela lâmpada, precisava ter um pavio. Tinha que ter um pavio. E dentro daquele pavio tinha que ter querosene. Então, só a lâmpada, só o lampião, não era suficiente. Então, nós temos que entender aqui claramente quais será o que é necessário, né? Nós fazemos nossa prática, não só vir na igreja, não só ter a Bíblia, que você falei, né? Eu não dei a Bíblia para minha filha, né? E nesse período aí, desde a infância até os 15, praticamente, ela estava na igreja, entendeu? Eu li a Bíblia, e levar na escola dominical, entende? Chegou um período até dela mesmo ajudar as crianças, ensinar a criança, mas hoje ela está na igreja, hoje ela está ensinando, hoje ela está vivendo? Não. Entendas? Então nós entendemos que só a lâmpada, só a lamparina, só o lampião não é suficiente. O lampião com o pavio é necessário? Mas também não é suficiente. Tem que ter querosene, tem que ter azeite.
ter o azeite. E disse que aqui essas nécias tomaram, entendendo tudo que as nécias e as prudentes fizeram igualzinho. Entenda ou não? Se eu pego aqui a minha Bíblia, vamos dizer que isso aqui é uma lâmpada. Aí eu pego essa Bíblia aqui, me paro aqui e vem outro aqui do meu lado com a Bíblia, os dois são iguais. Não, estou com a Bíblia, o meu irmão aqui do meu lado está com a Bíblia, certinho. Entendeu? Aí abre a Bíblia, a mesma coisa, possamos, tudo parece ser igual, conhece, posso até citar também algum versículo, ou memorizar. Talvez essas nécias tinham, que disse assim, ó, não levaram azeite consigo. Mas diz o versículo 4, no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levavam azeite nas vasilhas. Entende? Então, eu vou tomar esse exemplo. Tá? Minha mãe, ela preparava os lampião, as lamparinas, sim. Mas ela mandava encher a garrafa anteriormente. E outro detalhe que ela faz aqui, você também talvez fez isso, o pavio vai queimando. Ele vai queimando. Então, às vezes, irmãos, a gente puxava o pavio. Eu não esqueço disso. Às vezes o pavio, ele ia queimando, que quando ele ia apagar, a gente acabava de apagar e puxava ele e cortava a acender ele. Quantas vezes eu puxava o pavio, irmãos? Puxava o pavio, ou então, quando o pavio fica muito curto, a gente tem que o pavio está aqui, né? E muito curtinho, a gente fazia assim, ó, para molhar, para ele acender. Algo né, que na vida cotidiana nossa, para que Deus permita para a gente entender a palavra. Entender a palavra. E aqui diz que as nécias fizeram isso o quê? Pega a garrafa. Entendeu? Às vezes a gente até ficava teimoso com a nossa mãe, porque às vezes até tinha um pouquinho na garrafa. Mas ela não esperava acabar. Ela ia lá, pegava aquele pouquinho, colocava nas lâmpadas, nos lampião, na lamparina, e fazia de comprar. Mas não pode comprar. Esse pode ser que ele não dá. Ela fala, pode ser que não alcança a noite toda. Porque claro que ficava não era a noite toda acesa. Mas às vezes uma criança chorava no outro quarto, tinha que acender. Entendeu? E às vezes era assim. E dependendo do for, às vezes nós íamos dormir mais cedo também. Porque não tinha querosene. Entende? Não tinha querosene. A gente ia dormir mais cedo. Entendeu? Ou ia todo mundo lá para a cozinha, ou estava com a lenha. Entende? Quando sucedia que podia querer acabar ou acabava, que acontecia às vezes. Né? Mas eu não me lembro muitas vezes que acontecia, mas quando nós estávamos meio apertados lá, que não podia comprar, descia todo mundo para a cozinha, para ficar lá na cozinha, entendeu? Para não usar o lampião para deixar na hora de deitar, porque lá no quarto precisava, porque na cozinha tem muita estratégia, muita inteligência, tinha na roça nessa época. E nós até hoje também, tem muitas coisas que nós somos muito inteligentes. Aqui diz que essas 5 prudentes, elas foram inteligentes, elas não só tomaram as suas lâmpadas, mas também tomaram as suas vasilhas, levaram uma reserva. Entende ou não? É como hoje a gente sai às vezes, né? Dependendo do hora, é melhor levar uma blusa, né? Está calor, vou levar uma blusa. Leva, está calor, leva. Já ouviu cantar que um homem preparado vale por 2? Não é? E às vezes é assim que é. Aqui nós vimos essas 5 aqui foram prudentes, inteligentes. Aí diz, ó, o versículo 5.
Eu vejo esse ciclo por dentro assim, vai que o negócio atrasa, vai que o Senhor atrasa, vou levar um pouquinho aqui, não é? Vou levar um pouquinho aqui. As nécias que assinaram, ela sabia, sabia. Fala assim, você sabe. Entendeu? Vou citar algumas coisas aqui para você saber. Você sabe a hora que começa o culto? Sabe ou não sabe? Sabe. Você sabe a hora que termina? Você sabe também que às vezes pode até passar um pouquinho da hora? Sim ou não? Sabe. Mas às vezes ele fala, não gostei, porque em vez de acabar o culto na hora certa, acaba e começa a murmurar. Isso não é atitude de pessoas de prudentes. Não é. Né? Mas a gente sabe, né? A gente sabe. Né? Você sabe que o pregador, quem vai ministrar, está aqui com a palavra, ele não fala por si só. Eu não consigo não falar, porque às vezes, antes de eu ouvir trazer a palavra, às vezes, se tivesse um outro que pudesse trazer, ou se eu nem pudesse, talvez eu nem passaria para trazer. E é só da graça. Tem dia, é assim, eu dependo mesmo do Espírito Santo para poder. E às vezes o Espírito Santo, ele vem nos dar a palavra, e ele leva, e ele não permite de parar antes da hora. Né? E aí, 1 minutinho ou 5 minutinhos, às vezes, você sabe disso. Você sabe, não é? E às vezes, tem atitude de nécia, né? De tola. Aqui essa palavra nécia, ela pode trazer como tolo ou tola, né? Aqui disse que está andando no olho, todas foram tomadas de sono. Então todas adormeceram, né? Algo comum que pode ocorrer, né? Mas à meia-noite ouviu-se um grito. À meia-noite ouviu-se um grito. E eis o noivo, saíram-se ao seu encontro. Ouviram-se um grito e elas, é o noivo. É o noivo. À meia-noite o grito. O grito da meia-noite. E elas se despertaram. Olha como é. Todas elas se despertaram. Tanto as prudentes e as insensatas. Todas ouviram, conseguiram se despertar. Conseguiram se despertar. Hoje, irmãos, esse grito, hoje nós somos, para nós, a palavra. Entende? Por exemplo, aqui agora a palavra está vindo para nos despertar, não é? Essa palavra vai levar nós para quê? Para se preparar, se levantar. É o que ocorreu, o que me chamou a atenção aqui nessa palavra, foi o versículo 7 e o versículo 8, mas em especial o versículo 7, quando diz assim: quando ouviram aquele grito, elas não se incomodam um pouquinho. Já viu aquela coisa, que às vezes o despertador desperta, ele coloca para despertar, entendeu? Sabe o horário que tem que levantar e não levanta? Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu comigo, verdade? Uma vez, irmãos, o irmão passava, ele trabalhava no Nordeste, ele passava 5h30, 6 em casa. Aí eu coloquei o despertador despertou, e eu acordei e continuei dormindo. O irmão chegou e a janela estava de frente para a rua. E ele ficou lá esperando. Ele ficou lá esperando. E aí ele teve que gritar de lá, e eu pulei. Quando eu pulei, já tinha passado meia hora. Tu vê uma coisa dessa? E ele ficou lá esperando. E eu lembro disso assim. Sono pesado. Eu fiquei dormindo, irmão. Despertou e ele ficou lá esperando. Uma vez aconteceu isso. Uma vez que eu me lembro, né? Mas todas as vezes eu ia
esperando lá um pouco. Olha, na verdade, eu ia na outra esquina, ele viu que eu não estava lá, ele veio em frente da minha casa. Aí ele viu que a luz estava acesa, a luz, o som foi tão forte. Mas aqui disse que todas elas se levantaram. Aqui fala, ó, quando ouviu o grito, todas se levantaram, ó. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Elas se levantaram e foram preparar. Deles foi preparar, foi lá, foi puxar o pavio, o pavio estava muito queimado, né? Foi acender, naquela época, como eles acendiam essa lâmpada, faziam fogo. Hoje nós temos isqueiro, temos fósforo, mas naquela época não. Tinha outros meios para acender. Talvez ferro, uma pedra, né? Tinha os seus meios naquela época, que aqui não especifica, mas entende? Para elas acender essa lâmpada, entende? Então diz que todas elas se levantaram e foram, né, preparar, se levantaram. E é o que acontece, às vezes nós, se você tem que levantar, tem que estar no lugar 5:30, então você tem que se levantar 5, se levantar, ir no banheiro, não é assim? A primeira coisa que faz é isso, a gente levanta ali, né? Vai no banheiro, porque já quer fazer um serviço, vai assim, vai lá, né? Começa a se preparar, né? Dá uma penteadinha no cabelo, passar no olho, ou vai tomar um banho, né? Coloca a roupa e faz um café. No caso nós leu um versículo, leu um salmo, ora, não é assim? Ou não? É isso. Então, essas mulheres aqui, essas virgens, se levantaram e começaram a se preparar. Aí, ó, o versículo 7. E prepararam, começaram a preparar. Agora, imagine essas mulheres, eu estava pensando assim, elas acenderam as suas lâmpadas, era de noite, estava escuro, e as lâmpadas se apagando. Entende? Acendia e não permanecia acesa. Mesmo puxando o pavio, mesmo olhando o pavio, o negócio começou a faltar querosene, começou a faltar azeite. É o que acontece hoje com nós. Hoje, nós viemos na igreja, ouvimos esse grito, não é assim? E aí, a palavra vem para que nós possamos se levantar, né? Aqui nós entendemos que essas mulheres aqui, essas virgens, elas se levantaram. O problema nosso, talvez nós nem nos levantamos, sabia? Nem nos levantamos, é o que eu falei antes. Mesmo o despertador toca, né? O alarme soa alto, a gente acorda, mas não, entendeu? Eu vejo o Joaquim antes, colocava o despertador para despertar 3, 4, 5 vezes, sabia? Então ele queria levantar tipo às 7, aí ele colocava já antes das 7, mas colocava um despertador para despertar 1, 2, 3, com ele para chegar às 7 ele já está bem que espera, entende? A estratégia dele, criança, né? Ele punha 3, 5 vezes para despertar, e aquela primeira despertava, aí ele seguia de repente de novo o celular, despertando de novo, entende? Ele faz isso, mas até chegar a hora que ele quer, ele está bem desperto. Talvez é necessário nós fazer isso também, né? Se você tem que despertar assim, começa a colocar o despertador às 4, né? E aí, cada meia hora vai te despertando. A coisa é que você tem que se levantar. Você tem que levantar. Aqui essas mulheres se levantaram. E o que acontece com nós, irmãos, mesmo esses insensatos,
olha bem, você pensa num lugar que tem muito boas intenções, lá no cemitério, lá tem sonhos que nunca saiu do papel, boas intenções, entende? Boas iniciativas, mas não conseguiram dar seguimento. E eu podia dizer, até no inferno vai ter muitas boas intenções. Entende? Porque o segredo não é começar bem, o segredo é terminar bem. Entende ou não? Porque não adianta nós começar bem e terminar mal. O segredo é começar bem e terminar bem. Mas eu falo assim, o segredo não é começar só bem, o segredo é terminar-se bem. E aqui diz que essas mulheres aqui começou bem, mas 5 delas não terminaram bem, porque disse, quando elas começaram a preparar as suas lâmpadas, as lâmpadas não permaneciam acesas. Olha o que ela fala no versículo 8: e as mesas disseram às prudentes, dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Imagina a luta dessas mulheres ali, né? Acendendo a lâmpada de noite, escuro, meia-noite, e acende. Entende? Você já viu uma vez nós vamos acender uma churrasqueira, né? Você liga o fósforo ali, né? Você gasta mais de 1 ou 3, 4 palilhos de fósforo, dependendo do que você vai acender. Agora imagina você no ar livre, escuro, está desventando, e se você não tiver ali umas 2 caixas de fósforo boa, e não tiver um barril bom, uma trazendo a bomba na mão, você não consegue permanecer acesa. É o que essas mulheres aqui disseram, que elas falam assim, elas falaram às prudentes, né? Dai-nos do vosso azeite, porque a minha lâmpada está se apagando, não tem azeite na lâmpada, não tinha no azeite, não tinha. É o que nós vemos hoje. Muitos de nós, na hora da luta, na hora da prova, na hora da, entende? Que o vento balança, como disse aquele louvor, né? O vento balançou, o barco em alto mar, né? O vento balançou, né? O medo me acercou e o vento balança, e aí o negócio, se não se cuidar, afunda. O que ocorreu aqui? Que as lâmpadas delas não permaneciam acesas. Entendeu? Não permanecia acesa. Por quê, irmãos? Não é porque elas não sabiam que precisavam de azeite, precisavam, mas diz que elas tomaram as lâmpadas, mas não tomaram azeite. Não tomaram azeite. Não tomaram. Não deram importância. Ou se elas ouviam a mensagem, ouviam o sermão, é como hoje a igreja, ouve a mensagem, ouve o sermão, entende, sabe, mas não se prepara, não se preocupa, não se põe em prática. E me chama a atenção aqui que, como foi aquela luta dessas mulheres ali, dessas virgens, tentando fazer com que a lâmpada ficasse acesa e a lâmpada apagada. Acendia e apagava, porque não tinha azeite, não adianta. Elas pensavam que podia, entende? Que estava certo. Por que elas não levavam azeite? Por que será? Elas acreditaram nelas mesmas, ou não? Pensaram que ela estava certa. Entendeu? Pensaram, não, ela não vai demorar não, vai ser rapidinho, não vai esfriar não, eu não imaginava que ia chover, eu olhei de previsão, mas eu não pensava que ia chover hoje. Está chovendo. Alguém sabia que ia chover? Agora está chovendo. E agora? Você sabe o dia que Jesus vem? Vai ser bem agora, ou daqui, mais tarde. Como
como está a sua lâmpada? Você tem azeite aí para permanecer aceso? Ou você fala assim, nada para mim não. Entenda? Já ouvi muito tempo isso aí, não é não. Talvez essas 5 virgens, eu já fui muitas outras bodas. Eu fui lá, não levei nada, tá tranquilo. Possamos usar elas, porque usar esse termo, linguajar, caiu no cavalo. Já ouviu falar que caiu no cavalo? Elas caíram no cavalo. E diz aqui, dá-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas já estão se apagando, mas as prudentes responderam, não. Para que não nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vende e comprar. Então esse preparo, irmão, exige esforço. Exige esforço. Aí elas têm que comprar. Fala assim, não será de graça o seu preparo. Não será de graça. Olha o Mateus capítulo 7. Voltamos um pouquinho para trás aqui. Evangelho de Mateus capítulo 7. Versículo 24. Olha o que diz aqui. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha bem, aqui vai falar do homem prudente e do homem insensato. Está falando assim, das 5 virgens prudentes e das 5 virgens insensatas. Aqui, esse texto aqui fala os 2 fundamentos. O homem prudente é comparado com o homem que ouve a palavra e pratica. Aí ele toma um exemplo aqui, um homem que edificou uma casa sobre a rocha. Essa edificação dessa casa sobre a rocha vai demandar esforço, vai escavar, entende? Profundo, até encontrar a rocha, ou vai ter que escavar fundo, colocar pedras, no alicerce, colocar cimento, colocar ferro. Então isso vai demandar esforço, vai demandar inteligência, vai demandar compra, vai ter que pagar. E disse assim, e caiu a chuva sobre aquela casa que veio de cima, transbordaram os rios vêm por baixo. Veio chuva de cima, os rios se encheram e veio toda aquela casa por baixo, tocando os alicerces, e depois disse assim, sopraram os ventos. O vento vem da onde? Dos lados. Essa é a vida do crente, irmãos. Vem luta de cima, a chuva que vem de cima, se não tiver o telhado, acaba molhando, não é? Vieram os rios por baixo, entende? E vieram o vento dos lados. Nós hoje passamos isso, entende? Passamos lutas e situações assim. E aqui Jesus fala, aquele que ouve a minha palavra, é comparado ao homem prudente, que ele ficou a casa sobre a rocha. Quando veio a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com império, com força. Olha, irmão, nós passamos situações que a coisa vem forte, sim ou não? Ou não é? Vem forte. Uma chuvinha mansa acontece aí, mas dependendo da chuva que vem, ela arranca a telha, não é? Aonde não molha, começa a molhar. Você já deu conta disso algumas vezes? Não é? Tem uns ventinhos que vêm e, não, mas que gostoso, que ventinho bom. Mas tem uns ventos que vêm que lhe arranca, arranca o pegado. Entra por dentro, achar uma brechinha, aí está o crente. Sabe por que muitas das vezes nós passamos situações difíceis? É porque nós ouvimos a palavra e não praticamos. Nós não se preocupamos em construir, ou não queremos colocar esforço, não queremos esforçar, porque essa casa que está sobre a rocha vai demandar esforço. O irmão aqui não entende
hospedeiro, né? Entende? Uma casa aí, se ela não tiver um bom alicerce, eu der as paredes, se não tiver algumas amarrações, algumas colunas, tudo que seja, se não tiver, como disse, uma raposa vai derrubar. Entende? E aqui Jesus está falando assim, que o homem prudente é aquele que constrói, e diz assim, e vieram os rios, vieram os ventos, vieram a chuva, e deram com o império contra aquela casa, mas diz que ela não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Então, o crente, ele vai ser conhecido, se é crente, é na hora que passa as provações. Então, quando vem as provações, vamos ver se ele está praticando a palavra. Então, quando passa, a mesma provação, ela é eterna, ela tem início e tem fim. Todo deserto tem um começo, todo deserto tem um começo e tem um fim. E aqui diz: e todo aquele que ouve estas minhas palavras, não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Olha, aquelas 5 virgens saíram para encontrar com o molho, mas só levaram a lâmpada, não levaram azeite. Aqui Jesus está falando que o homem que edificou sobre a casa sobre a areia, é um homem insensato. Aí diz: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram um impeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Sabe a pior decepção, ou a pior desgraça, né, que pode acontecer na vida de um ser humano, irmãos? A pior coisa, a pior, é ele morrer e morar no inferno, com Satanás. Essa será a pior desgraça. A pior coisa que pode acontecer na vida, principalmente de um crente, ele ser conhecedor da palavra e ele chegar a morrer e não ir para o céu. Mas a melhor coisa, a maior bênção que pode acontecer na vida de um crente, na vida de uma pessoa, é ele morrer, passar dessa vida e morar na eternidade com Deus. Essa será a maior bênção. Entenda não? A maior bênção, a maior vitória que um ser humano pode ter é ele morrer e morar na eternidade, numa só habitação com Deus. Esse é o maior milagre. Essa é a maior bênção. Essa é a maior vitória de uma pessoa que partir dessa vida com Cristo e morar com Deus. Aí eu falo, e a pior é ir morar no inferno de Satanás. Aqui fala assim, ó, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram perto contra aquela casa, e ela desabou, e foi grande a ruína. Quando aquelas 5 virgens chegaram, que elas foram comprar, elas sabiam que precisavam, elas foram comprar, só que não deu tempo para elas comprar. Quando elas chegaram, o noivo tinha chegado. O noivo tinha chegado, aí elas chegaram e bateram na porta. Abre-nos! Mestre! Abre-nos! De fora. Está aqui. Ó. Mais tarde chegaram as virgens nessas, clamando, irmãos. Senhor, Senhor, abre-nos a porta.
Só que essa resposta aqui, irmãos, foi doída, dolorosa. Ó, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não nos conheço. Olha, estava fazendo tudo muito bem, foi em busca do noivo, não é verdade? Pegaram as suas lâmpadas, ouviram o grito, que ouviu a mensagem, entende, irmãos? Ouviram tudo, se despertaram, começaram a se preparar. Chega na última hora, o noivo fala: não conheço. Meu Jesus, que triste, irmãos. E ele termina dizendo: vigiai, pois, porque não sabemos o dia e nem a hora. Não sabemos nem o dia e nem a hora que há de vir o Senhor. Dentro. Então, o que essa palavra está nos chamando? Para nós nos levantar. Levantar e se preparar. Elas se levantaram, irmão. Fizeram muito bem, se levantou. Só que o tempo não deu. Não deu tempo. Entende, não? Porque quando Jesus vira, irmãos, não vai dar tempo, irmãos. É não abrir e não fechar de olho. Amém? É não fechar e abrir de olho, irmão. Ele veio, e os que estiverem preparados irá com ele. Entende? Ele não vai estar esperando. Espera um pouquinho. Hoje não dá. Não, Senhor, espera um pouquinho, por favor. Não esperou, irmão. Ele fechou a porta. A porta fechou. Então o que ele está nos chamando dessa palavra? Para nós levantar e se preparar. E estar preparado, sempre estar preparado. Amém? Estão todos de pé? Não nos tornamos insensatos, irmãos, porque essas virgens aqui, elas sabiam tudo certinho. Entende ou não? Elas queriam encontrar com o noivo. É como nós aqui. Nós queremos ir para o céu, ou não queremos? Nós queremos subir, fazer parte do arrebatamento. Se Jesus vier hoje, irmão, eu quero. Então, se eu quero, eu tenho que me preparar. E esse preparo é na prática, diária com a palavra, como já li no capítulo 7, no versículo 24. Aquele que ouve a minha palavra e as pratica, o compararei ao homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. Então as lutas, problemas, dificuldades não vai te tomar, não vai. Entende? Daí a palavra vem, e aí nós entendemos que há uma necessidade de nós ouvir a mensagem, de nós ir para a igreja, congregar e ouvir a palavra. Então se aqui Deus está chamando nós para se despertar e se levantar e começar a preparar, é porque, entende? Mesmo que ele não venha, mas se você partir dessa vida, não é? Pode acontecer também, não pode? Essa pode ser a vida. Quantos aí no mundo inteiro, nesse exato momento, estavam no velório? Entende? Não, a pessoa nem sabia que ia morrer naquele momento. Você sabe o dia que você vai morrer? Eu não sei o dia que eu vou morrer. Ninguém sabe. Alguém sabe? A mesma coisa Jesus e Jesus também não sabemos. Então isso implica que nós temos que se levantar e estar preparado. E pedir ao Espírito Santo Deus: Espírito Santo Deus, me ajuda, por favor. Me ajuda, Espírito Santo Deus. Me perdoa. Eu não quero me comportar assim. Eu preciso dos frutos do teu Espírito. Eu preciso que o Senhor me molda. Me ajuda, por favor. Um coração contrito e humilhado, o Senhor não despreza. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia da tua igreja, Senhor Deus. Quantos, ó Pai bendito, estão, ó Pai bendito, com as
Pai bendito, corra no estado do perigo. Se o Senhor vier, essa pessoa possa ficar, ou se ela partir, não tem certeza onde irá passar a eternidade. Precisamos saber, irmãos, aonde vamos passar a eternidade ao partir desta vida. Só existe céu e inferno. Pai, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Assim ouvintes gritaram, clamaram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Senhor, abre-nos a porta. Uma oração, meu Pai bendito, que a qual foi Cristo para essas mulheres, que Jesus respondeu-lhe: nada e nem, não te conheço. Vigiar, vamos vigiar, irmãos, vamos vigiar, orar e vigiar. Talvez essas virgens aí, elas não vigiou, fizeram muito bem, muita coisa bem feita, mas não terminaram bem. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém? O Senhor tenha misericórdia de nós. E ensina-nos a vigiar nas palavras, vigiar nas nossas ações, nossas atitudes. Que o Senhor tenha misericórdia. Oh Deus, ajuda teu filho, a tua filha, em nome de Jesus, para a glória e para o louvor do teu nome. Amém, Jesus. Dê um aplauso ao Senhor.